Quando alguém que sempre esteve presente desaparece sem explicação, não é abandono. É o último ato de amor que lhe restava. Escolher-se a si mesmo. Já confiaste tanto em alguém que te esqueceste de ti próprio? Já te perguntaste por que certas pessoas, feitas aparentemente de luz pura, desaparecem como se nunca tivessem existido? E o mais doloroso, já sentiste que alguém partiu não com raiva, mas com uma tristeza tão serena que parecia uma despedida escrita pela própria alma? Se alguma dessas perguntas ressoa dentro de ti, talvez este vídeo tenha sido feito para o teu coração. Carl Jung disse que tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas o que acontece quando o que nos perturba é precisamente a ausência? Quando não há irritação, apenas um eco, uma presença que já não está e um silêncio que permaneceu? Existem pessoas que desaparecem sem aviso prévio, pessoas que se entregam até sangrar, que permanecem mesmo depois de terem chegado ao limite absoluto. E então, num dia qualquer, simplesmente partem sem lutar, sem culpa, sem explicações. São os empáticos. Mas o que poucos compreendem é que por trás dessa partida silenciosa há um grito, um colapso que não vem da superfície, mas de uma profundidade psíquica onde a lógica não alcança. Não desaparecem por orgulho, não regressam porque já morreram naquele lugar. Já reparaste que existem pessoas que nascem a ouvir o que ninguém diz? Não com os ouvidos, mas com algo que parece brotar da pele, das vísceras, da alma. Às vezes, o que chamamos de empatia não é uma virtude, mas uma forma de sobrevivência. E o empático, essa figura quase mitológica de olhos sempre úmidos e presença acolhedora, não nasceu assim por capricho do destino. Foi moldado pela dor. Na infância, quando muitos aprendiam a brincar, o empático aprendia a detectar a raiva antes que explodisse. Reconhecia o silêncio como ameaça, a mudança de tom como presságio de abandono. Foi ali, no cenário invisível das pequenas tragédias familiares, que o dom começou a tomar forma. Não como bênção, mas como defesa psíquica. O empático aprendeu a calar-se antes do grito, a sorrir para acalmar, a oferecer o ombro antes mesmo que o outro pedisse. Isto não é magia, é condicionamento, é trauma, é uma alma que se partiu em pedaços tão pequenos que acabou por tornar-se porosa. Carl Jung dizia que a ferida é o lugar por onde entra a luz, mas antes da luz há sangue, e o empático sangra até hoje. Podes vê-lo em festas, sorrindo para todos, mas repara nos seus olhos. Não brilham como os de alguém que está presente, brilham como os de alguém em estado de alerta, que mede tudo, que sente tudo, que absorve até o que tu não sabes que estás a transmitir. Por isso, quando o empático ama entregar-se como um corpo em oferenda, não mede, não espera, não calcula, e no fundo acredita que talvez, só talvez, desta vez alguém também o veja a ele. Mas raramente o veem, porque a beleza de quem cura é que ninguém nota que está ferido. Vem apenas o bálsamo, não a ferida, apenas o cuidado, não o cansaço. Às vezes a despedida mais brutal não vem acompanhada de gritos ou portas batidas, chega como um vazio, um copo esquecido no lava-eloica, um telemóvel que já nunca toca, um silêncio tão denso que parece dizer tudo o que nunca se atreveu a ser dito. É assim que parte o empático. E quando parte, muitos perguntam-se por quê. Tudo parecia estar bem, não houve discussão, nenhum sinal de socorro, mas o que ninguém vê é que o empático sempre avisou com os olhos. Com os silêncios, com esse cansaço crônico escondido por trás de um está tudo bem, mas não estava. A mente consciente talvez não o compreenda, mas o inconsciente já se tinha rendido muito antes de aparecerem as palavras. A psique do empático funciona como uma barragem invisível. Contém tudo, engole tudo, até que um dia transborda, e quando o faz já é demasiado tarde. Freud talvez dissesse que é uma fuga do ego para proteger-se do colapso, mas Jung compreenderia melhor. É o self, essa instância profunda e misteriosa, quem grita basta. O empático permanece até à beira da autoaniquilação. Tolera o desprezo disfarçado de brincadeira. Aguenta a frieza coberta de preocupação. Escuta as exigências, as críticas, os vazios e responde com presença. Mas o que os outros interpretam como generosidade vem na realidade da última reserva de energia psíquica. E quando essa reserva se esgota, o corpo continua ali, mas a alma não. Antes de partir por fora, o empático já partiu por dentro. Desconectou-se a pigucei de si mesmo, então só resta um caminho: desaparecer. Não dá explicações porque já tentou demasiadas e todas foram mal interpretadas.
já tentou avisar com amabilidade, com paciência, com lágrimas. Mas quem vive de absorver não escuta quem se está a desfazer. Por isso, quando parte, não olha para trás. Podes pensar que está a ser frio, mas não está. Está a sobreviver. A verdadeira pergunta não é por que partiu, é por que nunca regressa. A resposta é brutal, porque voltar seria trair o que lhe levou uma vida inteira a compreender. O empático não abandona. Escapa de um sistema invisível de drenagem emocional que o aprisionava sem correntes, de um lugar onde era amado pelo que dava e não por quem era. E essa é uma das feridas mais profundas que alguém pode carregar. Ser querido não por si mesmo, mas pela função que cumpre na vida do outro. O amor que sangra é aquele onde um cuida e o outro consome. E embora jures que amavas o empático, se precisas de alguém exausto para te sentires completo, isso não é amor, é carência disfarçada. E o empático sabe ainda que lhe leve anos, ainda que tenha de atravessar todas as etapas da culpa para reconhecer que passou tempo demais a tentar arranjar o que não tinha conserto. Imagina isto, um pássaro que viveu tanto tempo engaiolado que esqueceu como era o céu. E quando finalmente escapa, ainda ouve ao longe a voz da gaiola dizer: mas eu amava-te. Talvez sim, mas não o suficiente para o deixar livre. O empático que parte não carrega raiva, carrega luto. Não parte por vingança, parte porque o self, essa instância sagrada que habita no mais profundo de nós, grita sem pedir permissão: agora vais viver para ti. E viver para si mesmo, para quem sempre viveu em função do outro, é um ato radical, uma revolução interna. Por isso o empático não regressa, porque voltar implicaria reviver a antiga identidade. O doador compulsivo, o salvador silencioso, o curandeiro de feridas que nunca foram suas. Regressar seria despir-se da nova pele, trair o renascimento. Regressar seria um suicídio simbólico. Seria dizer ao self: desculpa por te ter escutado, voltarei a calar-te. E o self não aceita ser calado duas vezes. O que fica quando alguém parte sem dizer adeus? Não falo da ausência física, mas dessa ausência que ressoa na alma como uma casa abandonada que ainda cheira o último café acabado de fazer. Quando o empático parte, o silêncio que deixa para trás não está vazio. É um espelho brutal que reflete tudo o que tentaste não ver. E é aí que começa o verdadeiro desconforto, porque pela primeira vez não tens a quem dar explicações. Já não há alguém que te pergunte se estás bem. A ausência do empático é como retirar o oxigênio emocional e começas a dar-te conta de quanto estavas a respirar através dele. O silêncio que se instala não é apenas dor, é revelação. Começas a rever conversas passadas, mensagens sem resposta, olhares que agora parecem súplicas que ignoraste, e um dizia que o encontro com a sombra é sempre traumático. E é isso que provoca a ausência do empático. Um trauma necessário porque ele era como um espelho de carne, refletindo tudo o que não sabias que eras. E agora, sem esse reflexo, tens de olhar diretamente para ti, sem filtro, sem desculpas, sem anestesia. A sua ausência obriga-te a fazer uma pergunta: quanto do amor que eu recebia se sustentava no sacrifício do outro? Se tiveres a coragem de enfrentar isso, algo começa a mover-se. Começas a recordar momentos em que ele estava visivelmente exausto. Dias em que dizia: está tudo bem, com uma voz que suplicava cuidado. E esse reconhecimento, por devastador que seja, é a primeira porta para a cura. A ausência do empático não vem castigar, vem despertar. É um tipo de morte simbólica. Não a do empático, mas a da tua antiga forma de te relacionares. O empático não regressa, mas talvez no espelho da sua ausência finalmente te encontres a ti mesmo. A história do empático nunca começa no amor. Começa no sacrifício, no sim dito com um nó na garganta, na culpa que o faz ficar mesmo quando todo o seu corpo suplica escapar. Aprendeu desde muito pequeno que para ser amado tinha de desaparecer, que ser visto significava ser útil, que cuidar dos outros era a única forma de não ser esquecido. E assim, dia após dia, o empático foi apagando o sei para acender os outros. Mas há um momento, um estalo, não é uma decisão, é uma ruptura. A psique cansa-se, o self sussurra, já basta. E o que antes era mártir começa a desmoronar-se. Aí começa a verdadeira metamorfose. A desespero, a culpa, a vozes internas, a chômalo egoísta, ingrato, frio, mas o empático avança. Ainda que tropece, ainda que chore,
segue em frente, porque há algo maior do que ele já tomou as rédeas. Jung escreveu que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é precisamente isso que o empático finalmente faz. Desce ao seu próprio inferno, enfrenta os monstros que sempre calou, reconhece a sua própria raiva, a sua carência, o seu esgotamento, a sua sombra. E nessa descida, compreende algo essencial, que não foi apenas o outro que o feriu, ele também se traiu a si mesmo. Esse é o ponto de viragem. Já não há culpa, há responsabilidade. E pouco a pouco algo muda. O empático começa a dizer não. Começa a dormir sem medo, começa a amar sem afurícer-se como altar, começa a reconhecer que a empatia sem limites não é virtude, é abandono de si mesmo. Deixa de ser mártir, deixa de sangrar por quem nunca viu as suas feridas, e então renasce não como alguém frio, mas como alguém completo. Alguém que sente, mas não se afoga, que cuida, mas não se esquece, que ama, mas não se apaga. Transforma-se. E como toda metamorfose verdadeira, esta impediu de voltar à sua forma anterior, o casulo rompe-se, as asas emergem e agora voa. Se tu és simpático, compreende, o que perdeste neste processo não foi o amor, foi a ilusão de que precisavas destruir-te para amar. E o que ganhaste foste tu próprio. Talvez ninguém o note, talvez ninguém o celebre, mas dentro de ti há um sussurro antigo que agora dança em paz. Finalmente, estou completo. No final de contas, talvez o que nos destrói não seja a dor, mas o esforço constante de tentarmos manter-nos inteiros em lugares que nos partem um pouco a cada dia. O empático parte em silêncio porque já gritou demais por dentro. E não regressa não por frieza, mas por lealdade à sua própria cura. Se chegaste até aqui, é porque alguma parte de ti já compreendeu. Esta história não é apenas sobre o outro, é sobre ti, sobre onde te perdeste, sobre o que permitiste, sobre quem te veste de ser para continuares a ser amado. E agora, talvez pela primeira vez, estás pronto para amar sem sacrificar a tua própria alma. Ou para partir, não com rancor, mas com reverência pela tua integridade. Porque no fundo ninguém desaparece de verdade. Apenas mudamos de forma e às vezes desaparecer é a única maneira de renascer. Se tiveste a audácia de ver isto até o fim, parabéns. Acabaste de completar uma sessão gratuita de psicanálise, mitologia comparada e exorcismo emocional. Por isso, se queres continuar a explorar este tipo de conteúdo, que mistura filosofia com as partes mais escuras e belas da alma humana, deixa like no vídeo, comenta aqui embaixo o que mais te tocou e subscreve o canal. Porque sermos honestos, o algoritmo precisa de saber que ainda há gente que sente. Agora aparecem 2 vídeos no ecrã. Um pode incomodar-te, o outro pode curar-te, mas ambos vão confrontar-te com partes de ti que talvez não estejas pronto para encarar. Ainda assim, clica, porque às vezes é precisamente onde hesitamos que está a resposta.